Agora, o NTV News. O boletim epidemiológico confirma 291 novos casos de Covid-19 em Patos de Minas. Esposa do ex-vereador Marquinhos das Bananas formaliza denúncia apontando supostas irregularidades no processo de cassação. Reclamação de falta do transporte escolar para estudantes do Areado é encaminhada ao Ministério Público. Copasa assume causas do problema de afundamento de rua no Quebec. Os trabalhos de recuperação da MGC 354 entre Patos de Minas e Presidente Olegário. DENIT afirma que intervenção para a obra na Ponte dos Vieiras terá início neste sábado na BR-365. Mais de 300 famílias seguem desalojadas e 54 desabrigadas em Patos de Minas. Futebol. Cruzeiro vence e reassume a liderança do Mineiro. O RT faz último treino antes da partida contra o América em casa. Corpo de Bombeiros diz que fábrica de botinas incendiada não estava em dia com o auto de vistoria. Especialista garante que é seguro utilizar energia solar fotovoltaica. A edição de sexta-feira do NTV News já está no ar. A esposa do ex-vereador Marquinhos das Bananas, que foi cassado em novembro do ano passado após ter sido acusado por uma ex-assessora de assédio sexual e que faleceu no início do mês, formalizou denúncia apontando supostas irregularidades no processo feito pela Câmara. No dia 10 deste mês, Edna Soares, viúva de Marquinhos das Bananas, foi até a Câmara Municipal de Patos de Minas e com um cartaz percorreu o plenário durante reunião dos vereadores. Já nesta quinta-feira, Edna foi até a Delegacia de Polícia Civil em Patos de Minas e formalizou denúncia, onde aponta irregularidades no processo de assédio sexual que culminou com a cassação de Marquinhos. Nós apontamos os erros, as falhas que tiveram, porque até então eles só pegaram o depoimento dela, nem ouviram ele, sabe? Eles não ouviram o depoimento do Marcos, não. Aí o que acontece? Ali tem muita coisa que a gente descobriu, que agora o Ministério Público, a polícia vai investigar, porque ele envolveu dinheiro, envolveu muitas coisas, que ela estava coagindo ele. E outra, Matheus, ela ligava para ele o tempo inteiro, ela ligando. Ela aceitou tudo. Ela coagiu ele. Ela chegou ele contra a parede. Que eles teve um romance antes, ele não era vereador. Aí ele até me contou, depois ele conversou comigo sobre isso aí. Aí ela ficou assim, coagindo ele. Você faz isso pra mim, você vai me dar o cargo, tanto que tá lá, tá tudo lá pra polícia investigar isso aí. Eu quero que o Ministério Público investigue, porque ela entrou lá, porque ela coagiu ele. Ainda segundo a viúva do ex-parlamentar, a assessora pedia 50 mil reais ao homem. Ela justificou que era meio de empréstimo, mas não, ela queria os 50 mil reais. Está no processo, entregamos para a polícia e para o Ministério Público, que ela vai ter que explicar isso aí. Além dos 500 reais, né, que ela pegou o cartão dele de banco, foi lá, né, sacou o dinheiro, pegou o carro dele, foi para o motel dirigindo, ainda passou a mão nas partes íntimas dele. Ela que assediou ele. Ela que fez tudo. Ela que foi dirigindo. Onde que está assédio nisso aí? É isso aí que nós queremos que a polícia, que o Ministério Público desvenda isso aí, esse enigma aí. Quanto à cassação do mandato, Edna acredita que Marcos foi perseguido e que a ação teve participação de mais pessoas. Com a denúncia formalizada, ela espera que a justiça seja feita. Ela arquitetou tudo. Ela coagiu, né, o Marcos, conseguiu entrar lá com um cargo de assessor e ali ela foi só aprontando. O Marcos era o vereador, mas quem mandava dentro do gabinete era ela. Aí ela já partiu para o gabinete do Gladstone. Ela tem no processo, gente, tem no depoimento dela, ela falando que o Gladstone mandou ela denunciar o Marcos. Pode aguardar que todos que fizeram mal pro Marcos ali dentro daquela Câmara, pode ter certeza, um a um. Eu vou divulgar o nome, porque nós, familiares, não queremos dinheiro, nós queremos justiça. Que eles limpam, do mesmo jeito que eles fez a casinha e escondeu tudo, eles vão abrir as portas da Câmara e vai falar a verdade, que eles condenou uma pessoa que não devia culpa. Uma denúncia relacionada à falta de transporte escolar em Patos de Minas, que nós mostramos essa semana aqui no NTV News, foi encaminhada ao Ministério Público.
Uma mulher de Major Porto encaminhou uma denúncia para o Ministério Público, visto que não tem conseguido um transporte escolar para a filha dela, que estuda na Escola Major Augusto Porto. A prefeitura tem se negado a buscá-la. Sendo assim, até agora, a garota não assistiu nenhuma aula em 2022. Olha, nós recebemos uma notícia do Ministério Público que havia sido encaminhado um pedido à Prefeitura para a solução do problema. E o que nós recebemos depois da própria mãe da garotinha, né, é que a Prefeitura entrou em contato com ela e disse que não tem como resolver o problema dela. E agora nós estamos buscando os nossos direitos, naturalmente, estamos buscando um advogado que queira pegar a causa para resolver para nós, né? Nós queremos uma indenização para a senhora, a mãe da criança, por danos morais e uma indenização para a garotinha por danos materiais. Nascimento Araújo conta que a garota de 13 anos se sente mal com toda essa situação. Ela está até deprimida, né? Porque não foi à aula nenhuma vez ainda nesse ano novo, né? E ela está deprimida, ela tem sim uma vocação enorme para estudar, gosta muito de estudar e ela está realmente numa situação complicadíssima, né? E a família está numa situação pior ainda, porque não sabe o que fazer. A menina mora em Chapada da Serra Grande, que fica a 8 quilômetros de distância de Areado. E ela iria esse ano por meio de transporte escolar para a Escola Major Augusto Porto. Mas, apesar da vontade dela, a prefeitura alega que buscá-la aumenta muito o custo para o município. Diz que aumenta muito a viagem, são apenas mais ou menos 15 quilômetros que aumenta de ida e volta, né? E ela está alegando que torna-se muito caro, muito dispendioso a busca dessa garotinha. E nós entendemos que isso não faz sentido, porque o trecho de estrada onde a prefeitura deixou de arrumar é de mais ou menos 6 quilômetros. E teve dias de sol, né, no início de janeiro, por vários dias, por cerca de 8 dias, e a prefeitura não quis arrumar a estrada. Agora ela vem com essa aí de que não pode buscar a menina, porque aumenta muito o dinheiro do transporte escolar. E nós não temos nada a ver com isso, eles têm que resolver o problema. A expectativa de Nascimento é que o problema se resolva o mais rápido possível. Caso contrário, eles entrarão na justiça para pedir indenização tanto para a mãe quanto para a criança. Nós esperamos que a prefeitura, no caso dela não resolver o problema, nós vamos realmente entrar na justiça pedindo a indenização da família por danos morais e danos materiais para a menina, né? E hoje eu já estive conversando com a direção do colégio em Areado e a direção do colégio é totalmente favorável buscar a menina lá na casa dela. Depois do intervalo aqui no News, aumenta o número de empresas fechadas em Minas. 25% dos CNPJs foram baixados em um ano. Levantamento do IBGE mostra queda recorde no número de divórcios. E moradora reclama que teve fornecimento de energia cortado, mesmo com as contas em dia. Em janeiro deste ano, 16 mil pequenos negócios encerraram as atividades. No período de um ano, a pesquisa feita pelo Sebrae Minas também revela que 25% dos CNPJs foram baixados. Os motivos podem estar relacionados com um leve aumento no número de empregos formais. Com 18 anos de experiência no comércio e formada em marketing, era hora de Tamisa ter a própria loja. O projeto foi concretizado em janeiro de 2021, mas ao longo do ano, ela percebeu que as vendas não estavam engrenando, até fechar um ano depois. Queda de fluxo de cliente na loja, né? As pessoas um pouco mais inseguras de gastarem com o que para muitos é supérfluo, né? Questão de roupas. Chegou muito próximo do Natal e eu não estava reconhecendo o comércio, sabe? Então, eu pensei assim, realmente chegou a hora de mudar a chavinha e ir para outra, dar uma mudada geral. Ela faz parte da estatística de uma pesquisa feita pelo Sebrae sobre fechamento de empresas. Somente em janeiro deste ano, 16 mil pequenos negócios fecharam as portas em Minas. O momento continua sendo de muita incerteza no campo econômico, incerteza no campo político, mas a vacinação segue avançando, então nós temos que acompanhar, né, para os próximos meses qual será a tendência aí em relação ao comportamento da economia. A crise afeta empresas de todos os tamanhos e de todos os segmentos. Quase 165 mil CNPJs foram
baixados em Minas Gerais ao longo de 2021. Mas tem um setor que se destaca negativamente nesse segmento. Estou falando dos microempreendedores individuais, um setor que teve queda de 50% em relação a 2020. O que a gente pôde observar é que o mercado de trabalho começou a dar sinais de retomada. Com isso, alguns dos empreendedores individuais que empreenderam por necessidade naquele momento, decidiram migrar, fechar o seu negócio para em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho formal. Então, isso explica, ou pode explicar, parte do movimento da queda, na abertura de empresas e também no aumento do fechamento nesse período. A boa notícia é que o ritmo de fechamento de empresas em janeiro, na comparação com dezembro de 2021, foi menor. Até agora, em 2022, o saldo entre fechamento e abertura de empreendimentos mineiros está positivo em 20 mil novas empresas. Apesar de fechar a loja, Tamisa continua vendendo as roupas na internet e não desanima. Em cada desafio há uma oportunidade, então não se desesperem se as coisas não saírem conforme você havia planejado, porque sempre tem uma luz no final do túnel. O IBGE fez um levantamento do número de divórcios no Brasil em 2020, primeiro ano da pandemia. De acordo com o relatório, houve uma redução de 13% na comparação com o ano anterior. Foram mais de 331 mil separações. A maioria, 75%, precisou da ação da justiça por envolver a divisão de bens e filhos menores de idade. 25% desses divórcios aconteceram de forma extrajudicial, quando ambas as partes entram em um consenso e que pode ser feito em um cartório civil. O número de formalização de união estável também apresentou queda de 26%. Em 2019, foram mais de 1 milhão de casamentos contra 757 mil no ano seguinte. Os casamentos com menos de 10 anos são os menos duradouros, representam mais de 50% dos divórcios no Brasil. Uma moradora do bairro Caramuru reclama que teve fornecimento de energia elétrica de sua casa interrompido, mesmo estando com as contas em dia, o que provocou diversos transtornos. Lília Cristina mora na Rua dos Carajás, no bairro Caramuru, e desde segunda-feira ela diz estar sem energia. A mulher conta que não tem nenhum tipo de dívida com a CEMIG e que a justificativa da companhia foi que o antigo morador da casa tirou o nome dele do sistema. Sendo assim, não havia alguma outra pessoa responsável por pagar as contas de energia do local. Na hora eu assustei, porque eu não tenho nada em débito com a CEMIG. Aí eu cheguei aqui em casa, liguei lá na CEMIG e eles falaram que era porque o rapaz que tinha morado aqui antes de mim, tinha ido lá na CEMIG e tirado o nome. Porque o rapaz tirou o nome, não tinha ninguém, eles vieram cá e cortou minha energia. Só que assim, eu acho que, no meu modo de pensar, eles não tinham esse direito de entrar dentro de uma casa, cortar energia sem pelo menos te dar uma satisfação. A faxineira conta que mora nessa casa de aluguel e que o proprietário do imóvel chegou a ir até a CEMIG na tentativa de resolver o problema. E a resposta foi que a luz será religada até a próxima terça-feira. E ela diz ser muito tempo. Proprietário da casa, eu liguei para ele foi lá na CEMIG, resolveu o assunto, pediu eles até pelo amor de Deus para vir cá religar minha luz, que eu estava com 2 crianças dentro de casa, e até hoje, dizendo eles que só vem religar a luz no dia 22. Lília mora com pessoas que precisam de cuidados, sendo seus 2 netos, um de 4 anos, outro de 11 meses, e com sua nora, que inclusive está grávida de 38 semanas. Ela conta que se sente mal com toda a situação, visto que não tem nem conseguido manter os alimentos dentro da geladeira. Perdeu o leite da criança, eu devia ter largado para ver, mas como que você larga carne fedendo dentro de uma geladeira, ainda mais com criança e mulher grávida dentro de casa? Então ontem eu cheguei, meu menino pegou as carnes e teve que jogar fora, porque não tinha cabimento. Era mais ou menos só uns 5 quilos de carne que tinha no congelador. Mas no momento hoje, que perdeu hoje, está ali para todo. Porque se vocês quiserem lá ver, tem sacos de pamonha lá dentro do congelador, ainda tem peixe lá dentro da geladeira também que perdeu. Eu falei assim, não, larga esses aí, já que perdeu foi hoje, larga aí, porque se caso eles quiserem ver, eu tenho como mostrar. Mas eu devia ter largado até as carnes também, mas não tinha como.
Sendo assim, ela faz um apelo para que a CEMIG, Companhia de Energia Elétrica, resolva essa situação. Eu quero que vocês venham aqui, povo da CEMIG, religa minha luz, por favor, porque eu tenho 2 netinhos aqui, eu tenho minha nora que está grávida, minha filha que estuda, eu trabalho, eu necessito de energia, porque até no momento eu não devo nada para vocês. Então, por favor, venha religar minha luz. Por meio de nota, a CEMIG informou que a energia foi religada nesta quinta-feira e que a interrupção do fornecimento se deu em consequência da moradora atual não ter procurado a companhia para regularizar o contrato de fornecimento de energia que havia sido suspenso pelo morador anterior há mais de 30 dias. A CEMIG informou também que, para evitar transtornos, recomenda-se que, ao sair de um imóvel, o morador formalize o encerramento do contrato com a empresa e evite cobranças futuras referentes a esse imóvel. O mesmo procedimento deve ser adotado quando da mudança de entrada no imóvel. Seja proprietário ou inquilino, o novo morador deve contatar a CEMIG para formalizar o fornecimento de energia no novo endereço por meio de contrato e evitar a suspensão do fornecimento de energia elétrica por esse motivo. Daqui a pouco aqui no News tem a previsão do tempo. Copasa assume causas do problema de afundamento de rua no Quebec. Os trabalhos de recuperação da MGC 354 entre Patos de Minas e Presidente Olegário. Você vai ver que DENIT afirma que a intervenção para a obra na Ponte dos Vieiras terá início neste sábado na BR-365. E mais de 300 famílias seguem desalojadas e 54 desabrigadas em Patos de Minas. A Copasa assumiu os problemas de afundamento na Rua 8, no bairro Quebec. Segundo a companhia, o problema é causado por vazamento nas redes de abastecimento ou esgotamento, mas também pode ser por conta da compactação do solo por obras realizadas por terceiros. A Copasa disse que a responsabilidade do conserto não era da companhia, entretanto realizou a recuperação da área por meio de aterramento. A recomposição asfáltica deve ser realizada nesta sexta-feira, estava previsto para hoje, caso não chovesse. O DENIT publicou nota nesta sexta-feira informando que a empresa responsável pela manutenção do acesso à Ponte dos Vieiras, na BR-365, que você vê aí nas imagens, deu início na tarde de hoje aos trabalhos preliminares, afirmando que o corte do aterro será realizado neste sábado, amanhã, a partir das 8 horas da manhã, após a passagem dos funcionários em direção às empresas da região. Ainda conforme o texto do DENIT, uma passarela móvel está sendo providenciada para o trânsito destes trabalhadores. O DENIT informou também que a expectativa de execução dos trabalhos é de 2 a 4 dias, caso não ocorram chuvas intensas na região. Os trabalhos de reparos no trecho da MGC 354, que sofreu afundamento de pista, continuam sendo realizados na rodovia, que até o momento segue interditada. No meio da continuidade da MGC 354, um aviso que sinaliza o desvio após parte da rodovia ceder, como consequência das fortes chuvas do início de 2022. Um pouco à frente, mais um desvio aqui na MGC 354. Os motoristas precisam trafegar por este trecho para que possam chegar ao outro lado da rodovia. Isso porque mais um buraco formado por aqui. Devido a isso, prejuízos seguem sendo contabilizados. Desde a interdição, Gustavo, que trabalha como corretor, teve queda de 40% nos negócios. Esse mês de janeiro e fevereiro caiu uns 40%, 50%, foi pela metade. Sem expectativa de recuperação? Agora só quando arrumar, né, isso aqui, né, para recuperar, né? Que aí fica mais fácil pra gente. Já César teve perda de lucro devido aos quilômetros que teve que rodar a mais com seu veículo. Atrapalhou bastante, que eu mexo com caminhão, então teve o desvio ali para subir caminhão pesado, não deu conta, ainda bem que o DER fez aqui de baixo, teve muito transtorno, mas graças a Deus resolveu. Eu mexo com carvão, estava um pouco parado, sim, teve alguns prejuízos que eu te dar uma volta, e a volta era quase 300 quilômetros, né? Na manhã desta sexta-feira, trabalhadores realizaram reparos no local. Mas sabe-se que ainda levará algum tempo para que o problema seja resolvido em sua totalidade. Eles fizeram uma mão para ir para seguir sentido Presidente, a outra para voltar. E acaba que vem as carretas muito pesadas, né? Que o desvio lá ficou bem íngreme e eles costumam passar por esse local aqui. A questão também dos buracos que tem depois do desvio também já tem trabalhado bastante, né? Essa questão dificulta bastante. Eu até vou na parte da manhã e só volto na parte da tarde para mim não ter que transitar muito aqui nessa área. Chegou a atrapalhar os negócios? Atrapalhou. Atrapalha.
torcer para resolver rápido, agarrar nessa obra aí, porque mesmo assim aqueles morros ali, quando tá chovendo, para descer caminhão carregado, já teve problema, muita declive. Segundo o levantamento publicado pelo município nesta sexta-feira, devido à enchente do Rio Paranaíba, mais de 300 famílias estão desalojadas e 54 desabrigadas em Patos de Minas. Estes foram alguns dos quadros com rostos gravados que tiveram que ser retirados às pressas após a segunda enchente do Rio Paranaíba em menos de um mês em Patos de Minas neste ano. Além disso, nesse espaço, parte da mobília da dona Darcy. A casa dela fica no bairro Vila Rosa e também foi inundada. Eu não tive tempo assim de tirar tudo, porque não tinha quase ninguém, estava só eu e meus netos pequenos, eu estava trabalhando, né? Aí os meninos aí não deixaram me catar na água, eles deixaram uma chave cair na minha cabeça, fui para o Hospital da Ponte, cheguei 3 horas da manhã. Aí meus guarda-roupa foi tudo embora, os deles foi. Mas graças a Deus, minhas coisas até que tem ainda para me viver, tá bom demais. A Sebastiana, que tem casa no bairro Vila Operária, viu aos poucos a água se aproximar de sua residência. Nossa, foi devagarinho, mas chegou na 2 casas antes da minha e eu falei, tô vazando, porque à noite a gente não sabe se vem de uma vez, né? E eu pedi, foi desesperador, porque foi demais. Aconteceu com a minha mãe. Há 30 anos atrás, já aquela enchente, a minha mãe também teve que sair, porque encheu a casa dela. A dona Arlinda também viu a água se aproximar e tomar sua casa. A água entrou dentro da casa, entrou, instantinho entrou. Já tinha acontecido 3 vezes. Mas ainda assim levou um sustinho? Sustinho. Doações podem ser feitas para que o apoio às famílias continue sendo prestado. Estamos recebendo sim doações. Nós recebemos muita doação na primeira, né? Nessa sim, já foi menos doações, mas as pessoas que quiserem doar ainda pode fazer doação para a gente, principalmente de móveis, que tem muitas famílias que perderam os móveis. É material de higiene, material de limpeza, o que a gente está mais precisando no momento. Pode doar lá no Cristavo, né? Que é na Avenida Brasília, lá no final da Avenida Brasil, ou no Corpo de Bombeiro, pode fazer doação também. Vamos saber como é que fica o tempo no sábado e domingo em Patos de Minas e municípios vizinhos. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Se você pensa em trocar seus óculos, já sabe onde ir, né? O fim de semana deve ser com tempo instável e temperaturas amenas no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. De acordo com o IMET, a tendência é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. No sábado, em Patos de Minas, as temperaturas oscilam entre 19 e 26 graus. E no domingo, mínima de 18 e máxima de 27 graus. Em Carmo do Paranaíba, no sábado a máxima prevista é de 27 graus e no domingo varia de 19 a 26. Em Tiros, a variação é de 19 a 28 graus no sábado e no domingo a máxima prevista é de 27 graus. Em Patrocínio, a previsão é de máxima de 28 graus para o sábado e de 27 no domingo. Já em Rio Paranaíba, mínima de 19 e máxima de 27 graus no sábado e no domingo, máxima de 26 graus. Depois do intervalo, aqui no News, boletim epidemiológico confirma 291 novos casos de Covid-19 em Patos de Minas. Vamos falar de futebol. O Cruzeiro venceu e reassumiu a liderança do Mineiro. O RT fez o último treino antes da partida contra o América em casa neste sábado. O Cruzeiro venceu a 4ª partida seguida e segue no topo do Campeonato Mineiro, liderando. Nessa quinta-feira, fechou a 7ª rodada contra o Uberlândia. Venceu por 2-1 no Independência. Não foi um jogo fácil. O Cruzeiro entrou mais forte no primeiro tempo, mas na etapa final caiu de produção. No segundo tempo, seja Uberlândia, seja o time que seja, sempre vai para frente porque vai perdendo. Mas nós não pegamos a bola como pegamos no primeiro tempo. Esse foi o problema de nós. Então ficamos longo, o time longo, de zagueiro a ponta. A pressão não era boa quando perdíamos a bola e eles, jogando bola longa, complicaram um pouco a gente. No primeiro tempo, Matheus Bidu abriu o marcador no Independência depois de cobrar falta. No segundo tempo, o time da capital desperdiçou várias chances.
O Uberlândia foi para cima. Maurinho ganhou disputa com Eduardo Brock e finalizou na trave, mas Nailson aproveitou o rebote e empatou. Mas a Raposa descontou 1 minuto depois. João Paulo ajeitou de cabeça e Edu dominou e chutou certeiro no canto direito de Robalo. E o Cruzeiro retomou a vantagem, 2-1. Com mais posse de bola, o Uberlândia pressionou até o fim, mas não conseguiu acertar a rede. Com o resultado, a Raposa retomou a liderança com 18 pontos. O Uberlândia caiu uma posição na tabela e está em 10º, com 5 pontos. A URT fez nesta sexta-feira a última atividade antes da concentração para a partida contra o América neste sábado, às 16h30 em Patos de Minas. O Trovão Azul precisa vencer para escapar do risco de rebaixamento e vai contar com o fator casa para tentar derrotar o Coelho no Zambo Maciel. A URT disputa neste sábado, dia 19, a 8ª rodada do Campeonato Mineiro contra o América, time de BH. O time patense está na 9ª colocação, com 6 pontos, enquanto o América ocupa a 3ª colocação, com 13 pontos. O técnico do RT, Paulo César, entende que o jogo não será fácil, mas diz que o Trovão Azul fará de tudo para alcançar a vitória. O RT tem que, dentro das suas pretensões da competição, ele tem que buscar o resultado. Logicamente, todo respeito ao América, um time grande, time que está aí prestes a estrear numa pré-Libertadores, então tem que ter um respeito muito grande com o América. Agora, dentro das nossas pretensões, nós queremos fazer o resultado justamente para que a gente saia das últimas posições do campeonato, Que o principal objetivo nosso é esse. E sabemos que vai ser um jogo difícil, um jogo complicado, mas que nós vamos fazer de tudo para conseguir o resultado e nos afastarmos da zona de rebaixamento definitivamente. Além disso, o técnico conta que não sabe se o América virá com o time principal ou não, mas que independente disso, ele entende que o RT terá que se esforçar. Independente do América, da maneira como ele vai vir, se vai vir com o time alternativo, se não vai vir com o time alternativo, a necessidade do resultado é do RT, entendeu? Então, é nós passar tranquilidade, ter equilíbrio no jogo principalmente, para que a gente possa vencer o jogo, mas sem dúvida nenhuma a gente sabe que qualquer equipe do América que venha, ou o time alternativo ou o time principal, nós vamos ter muito trabalho. A União Recreativa dos Trabalhadores jogará em casa, mas Paulo César diz que isso não os tranquiliza, visto que o América é um grande time. Futebol você tem que estar sempre atento, sempre trabalhando, sempre se dedicando. Você pode aí comemorar uma vitória pós-jogo, no dia do jogo, mas a realidade nossa do dia seguinte é outra. A gente, jogando aqui em casa, o torcedor vai nos ajudar, eu tenho certeza, vai vir, vai encher o estádio. E nós temos que ter uma postura de time competitivo, de time comprometido com o jogo para poder conseguir o resultado. Mas não existe tranquilidade, ainda mais jogando com grande de BH. Clésio Henrique, o famoso Cebolinha, fez um gol no último jogo, que terminou empatado. Ele conta sobre suas expectativas para o jogo que irá acontecer. Viemos de alguns resultados que não nos ajudaram, mas agora estamos com um resultado bem. E com fé em Deus e com a ajuda e o apoio da torcida, com certeza vamos estar saindo aqui com a vitória e estamos bastante motivados. Por fim, Cebolinha fala o que acha do América Futebol Clube, time de Belo Horizonte. O América é um time bastante competente e como lá tem competência, desse lado aqui também tem. E o URT precisa realmente vencer, porque está ali ainda muito próximo da zona de rebaixamento, precisa vencer, somar 3 pontos aí para poder se distanciar dessa parte inferior da tabela. 3 pontos em casa significa muito diante de uma equipe como o América, ainda que venha com um time misto, como a comissão técnica do América chegou a dizer essa semana, uma vez que na quarta-feira, na semana que vem, tem aí jogo pela Libertadores, o América estreia pela Libertadores, pode ser que venha com um time misto, o que teoricamente seria mais interessante para o América, para o URT, que precisa vencer essa partida e continuar aí pontuando e escapar dessa zona do descenso aí. Está com 6 pontos, está vendo ali muito próximo a ela outros clubes também ali na parte de baixo que têm pontuação muito parecida. Então é preciso vencer e desgarrar aí dessa zona, desse Z2, dessa zona de rebaixamento aí do Campeonato Mineiro.
Minas Gerais, a gente vai mudar agora de assunto para a saúde, né? Minas Gerais confirmou mais 14.445 novos casos de Covid-19 nesta sexta-feira. Quase 189 mil pessoas seguem em acompanhamento no estado. Mais 129 mortes foram registradas no boletim epidemiológico. Uma delas em Patos de Minas, pelo informe do estado, né? Patos de Minas teria aí 588 óbitos em decorrência do coronavírus. Continua aquela discrepância em relação aos dados municipais. Ao todo, de acordo com esse boletim que está na tela, são 58.873 mineiros que perderam a luta para o vírus, o coronavírus, o vírus que se infecta e adoece as pessoas com a Covid-19. Agora a gente atualiza então os dados locais, né, os dados da Covid-19 em Patos de Minas. Você vê aí que foram confirmados 291 novos casos em comparação ao boletim anterior. Desde o início da pandemia foram registrados 27.739 infectados, né, pessoas aí que foram acometidas com a Covid. O número de casos tratados soma 26.276. Não houve confirmação de óbitos, embora, como eu mostrei agora, o Estado disse que há um novo óbito para Patos de Minas, mas esse boletim nosso aí, o local de hoje, não constatou novos óbitos. Ao todo, 871 doentes se recuperam em casa. Pelo menos 20 patenses estão aí internados, sendo 14 em leitos clínicos e 6 em leitos de UTI. De acordo com a Prefeitura, quanto à ocupação de leitos públicos por pacientes com a Covid-19, são 12,5%. nas enfermarias e 20% nas UTIs. A gente observa também, aí já está na sua tela, a ocupação total de leitos para todas as doenças, né? O boletim epidemiológico aponta que 87,62% dos leitos clínicos para todas as doenças, volto a dizer, nos hospitais particulares e públicos estão ocupados, enquanto nas UTIs o percentual de internações está em 70,83%. E a gente precisa continuar se cuidando, né? A gente vê aí que os números eles começam a reduzir. Esse número que a gente acabou de ver nesse boletim, no primeiro boletim, no anterior, mostra, por exemplo, que há uma diferença boa já em relação aos doentes que se recuperam em casa, que são aí os números, os casos ativos, né? Ontem eram 1.003, hoje nós temos aí 871, números que começam a reduzir de pessoas que estão doentes, né? Estão aí com casos ativos da Covid-19, de reduzir esse número é importante, porque quanto mais pessoas estão com Covid, mais podem infectar, né? Elas podem infectar outras pessoas, o que é um risco diante de um boom de casos, uma explosão de casos que a gente vem acompanhando desde o início deste ano. Por outro lado, também a gente analisa aí as questões das internações, embora tenhamos ainda um número alto de infecções, 291 entre o boletim de ontem e o de hoje. Ainda que tenhamos esse número elevado de casos, nós temos aí os casos de internações estabilizados. Não temos aí um avanço maior de internações. Especialistas estão sempre dizendo, confirmando que isso se deve à vacinação contra a Covid-19. Não temos aí, portanto, um avanço maior, né, uma ocupação maior aí por casos de Covid em nossa cidade, em nossa região. Você viu aí também no boletim que os casos de Covid internados em Patos de Minas, né, aquele primeiro boletim, esse daí, ó, que está na tela, diminuiu também a quantidade de internados de patenses. Esse mostra só os internados de Patos de Minas. Você vê aí que em leitos clínicos ontem eram 15, hoje são 14, em UTIs eram 7, hoje são 6. Então, por menor que seja essa oscilação, ela é importante a gente reduzir essa quantidade de casos internados e de números relacionados a infecções pela Covid-19. Vamos fazer um rápido intervalo aqui no News. Depois do intervalo, você vai ver que o Corpo de Bombeiros diz que fábricas de botinas incendiada não estava em dia com o auto de vistoria. A gente mostra também que o especialista garante que é seguro utilizar energia solar fotovoltaica. Você sabe o que é auto de vistoria do Corpo de Bombeiros? Pois é, de acordo com informações do 12º Batalhão, a fábrica de botinas que pegou fogo esta semana em Patos de Minas não possui o documento. Nesta terça-feira, dia 15 de fevereiro, um incêndio atingiu uma fábrica de calçados no bairro Nova Floresta, em Patos de Minas. O proprietário da fábrica incendiada não tinha o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, ou também chamado AVCB. Todo empreendimento comercial, industrial, recepção de público e outras edificações aí também de uso coletivo,
eles são obrigados por legislação estadual a ter essa regularização junto com os bombeiros para as medidas de segurança contra incêndio e pânico. Existem uma série de exigências, depende do uso da edificação, então, de acordo com o risco, né, de cada edificação, a exigência é maior. E aí, quando o documento ele é expedido pelo Corpo de Bombeiros, ele está atestando que ali, aquela exigência mínima que o Estado de Minas Gerais cobra para aquele tipo de risco foi sanado, foi cumprido e dando condições aí a manter a edificação em segurança. Além disso, ele afirma que não é preciso necessariamente esperar o AVCB para funcionar o estabelecimento, mas salienta a importância de se ter equipamentos e pessoas capacitadas para agir no momento de necessidade. Hoje em dia, né, desde 2006, a legislação vem mudando para simplificar e desburocratizar. Então, muitos empreendimentos eles podem já funcionar antes mesmo de ter o AVCB. O que a gente aproveita o momento para ressaltar a importância, a atividade econômica é muito importante, mas um prejuízo desse, por exemplo, é exorbitante, né? Então é importante que o empreendedor ele se atente para as condições de segurança antes mesmo de obter o AVCB, que ele tenha os meios preventivos, tenha pessoas ali treinadas para numa situação dessa ele conseguir minimizar sua perda. Depois de protocolado, o prazo para que o Corpo de Bombeiros possa aprovar o AVCB é de 30 dias corridos e, a partir do protocolo, em relação à vistoria, é de 10 dias úteis. É a responsabilidade do proprietário contratar um profissional habilitado para isso, geralmente um engenheiro ou arquiteto. Ele vai avaliar, dentro da exigência do Corpo de Bombeiros, o que ele deve fazer. Normalmente, né, via de regra, esses tipos de estabelecimentos eles têm que ter um projeto antes. Então tem uma fase de projeto que é projetada ali, colocada em planta tudo que está exigido na legislação, depois de aprovado vai para a vistoria. Então é responsabilidade do empreendedor buscar, né, seja a Juseng, seja o portal do Corpo de Bombeiros, as informações hoje são muito difundidas, para saber o seguinte, nos órgãos licenciadores, o que cada órgão me exige. A ausência do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros implica penalidades, como advertência escrita e multa. No caso da fábrica de botinas, provavelmente terá uma advertência. A fábrica de botinas, por ser a primeira, a gente vai ter que avaliar isso. Se for a primeira vistoria, né, a ser feita de fiscalização, vai ser advertência, embora o dano tenha sido grande, tenha tido um impacto grande. Independente do cenário, a primeira vistoria era sempre de advertência, né? Depois desse incêndio que teria tido início na rede elétrica da empresa, surgiu um questionamento sobre o nível de segurança para estabelecimentos que utilizam a energia solar fotovoltaica. Especialistas no assunto garantem que o sistema é seguro. Muito fogo, destruição e uma cortina de fumaça que pôde ser vista nos 4 cantos da cidade de Patos de Minas. A fábrica de sapatos, localizada no bairro Nova Floresta, pegou fogo na tarde do último dia 15. O depósito onde estavam as botinas prontas para venda e a matéria-prima para a confecção de novas botinas foi completamente destruído. Funcionários disseram que as chamas começaram no painel de energia fotovoltaica. A central das placas fotovoltaicas, a central fica dentro do último barracão, do barracão de estoque. E eles fecharam o curto. E dali foi só aumentando o incêndio, passou para os volumes de estoque, aí descontrolou tudo, não teve como salvar nada. A tragédia ocasionada pelas chamas fez-se acender um alerta. Será mesmo que esse sistema de energia, que é alimentado pelo sol, é realmente seguro? Esse especialista explica que sim. A gente tem que lembrar que um sistema fotovoltaico é muito bem feito, né? Qualquer sistema elétrico, na verdade, ele tem que ser bem feito em qualquer lugar, em qualquer momento. Então, não é comum isso acontecer. Além de sustentável, o sistema de energia fotovoltaico é muito seguro. A probabilidade de pegar fogo é bem pequena, é o que afirma o coordenador do curso de Engenharia Elétrica aqui do Centro Universitário de Patos de Minas. Mas pode acontecer de o sistema sobreaquecer e o lugar pegar fogo. Se tiver alguma sobrecarga, se tiver algum equipamento mal realocado, isso vários fatores como esses podem acontecer, né? Podem ajudar para que aconteça alguma falha no sistema elétrico. Segundo a Agência Internacional de Energia, IEA, o uso de energia solar poderá chegar a 30% em 2022 no mundo.
Esse tipo de energia, além de ser mais barato, contribui com o meio ambiente porque não é poluente. O engenheiro explica que o Brasil é o país perfeito para a instalação desse tipo de placa. O sistema fotovoltaico aqui, nós estamos num local muito a favor disso, né? Porque temos sol a maior parte do ano, que é o que o sistema fotovoltaico precisa, né? Precisa de sol, de luz solar. É claro que em dias nublados também é produzido com uma menor quantidade, mas sim produz. E tem cada vez mais crescendo e muito as vendas do sistema fotovoltaico, e isso é muito bom, porque a gente vai ajudar tanto o meio ambiente e, claro, o nosso bolso. O Rodrigo, que trabalha com o sistema, explica que em Patos de Minas houve um crescimento acima de 60% na instalação das placas. Por causa da economia, muitas empresas da cidade aderiram ao novo sistema. Esse ano, por exemplo, de 2022, esse crescimento tem sido bastante acelerado, a procura tem sido bastante grande, porque a tarifa de energia, a conta de energia tem sido alta nos últimos meses, né? E com a energia solar fotovoltaica, sim, você pode ter uma economia bem grande aí no valor que você paga a sua conta de energia. Apesar dos avanços da tecnologia fotovoltaica, é preciso obedecer algumas regras quanto à instalação para que desastres não aconteçam. O local onde ficam os inversores, por exemplo, deve ser arejado e não pode ter contato com nenhum outro objeto. O local de instalação dos equipamentos é feito em um estudo do melhor local e muitas das vezes a gente até constrói um local para ficar exclusivo para esses equipamentos que chamam inversor de frequência. São cuidados necessários, né? Até porque estamos falando aí de energia elétrica, né? E aí os cuidados são sempre importantes para qualquer estabelecimento. Agora a gente mostra uma reclamação que vem do bairro Alto da Serra, onde um morador denuncia que lotes vagos têm acumulado sujeira e provocado muitos problemas. José Afonso é morador da rua João Pereira Ramos, no bairro Alto da Serra. O homem conta que mora com seus filhos e esposa em frente a um lote vago há bastante tempo. E, segundo ele, a quantidade de mato e entulhos no local preocupa. Aqui, desde quando eu vim morar aqui, já tem esse lote aqui. E sempre, às vezes, uma vez só roçou. Mas aqui já tem muito tempo aqui, desde o ano passado, já tem uns 8 meses que eles começaram a construir e foi empurrando um entulho, né, pra cá e tá aí, como vocês veem, ó. Isso é cheio de cobra, rato, cheio de bicho aí, o povo jogando entulho aí, dá pra vocês verem aí, ó. E aí a gente queria uma providência para isso aí. Além de cobras e ratos, José conta que tanto o lote vago quanto o galpão que fica ao lado estão servindo de locais para a proliferação de Aedes aegypti. Primeiro que eu acho é o mosquito da dengue, né, que fica acumulado aí, que é tempo de chuva, né, chuvoso aí. E também acho que tem esse barracão aqui, que tem muita água parada aí dentro e é muito risco dessa dengue aí, né. Sebastião de Jesus tem 70 anos e ele conta que na mesma rua em que José mora, tem também outro lote vago que é motivo de reclamações. O mato aí tá mais ou menos 8 meses que eles bateu aí e tem um detalhe, esse aí vai jogando lixo, vai jogando, o pessoal vai jogando coisa aí e aí vai virando aquele trem, você tá entendendo? E é muito perigoso, às vezes juntar inseto, barata principalmente, aí se juntar barata junto escorpião, e aí é complicado, né? A prefeitura tem que zelar mais disso aqui, porque isso aqui é patrimônio dela. Eu estou falando, porque esse patrimônio que eu estou falando é dela, é da prefeitura, não é de ninguém não. Ele conta que o local está passível de receber muitos tipos de animais e que, inclusive, isso chega a ser perigoso para as crianças que moram no bairro e brincam diariamente pelas ruas. Isso traz, o lixo traz barata, traz escorpião, traz cobra, pode trazer bicho periolento, assim, então, e isso vai para dentro da casa da gente, né? Aí o pessoal, e você sabe, e é um bairro pobre, mas se for, é difícil para as pessoas resolver e pode pegar uma criança, né? Assim como Sebastião, José Afonso também faz um apelo às autoridades. Queria que alguém da prefeitura, né, visse para a gente, procurasse o proprietário desse lote, que a gente não sabe quem é, e fizesse essa limpeza para nós.
E isso vai se espalhando pela cidade. Nessa época do ano, a quantidade de mato, a quantidade de mato alto que a gente encontra rodando por parte de Minas realmente... E olha que Patos de Minas tem aí uma forma diferente de tratar essas situações, né? Até porque tem uma legislação, tem uma lei que obriga esses donos de imóveis, né, donos de lotes, a limparem sob pena de sanção. Podem receber sanções justamente por não deixarem esses espaços limpos. Aí depende também do município fiscalizar e ir atrás e cobrar isso, mas existe isso detalhado em lei para que o proprietário do imóvel, o proprietário aí desse terreno que está vazio, que está aí sem residentes, né? Se ficar cheio de mato ali, ele é obrigado a fazer essa limpeza por lei, senão é multado. Mas além desses terrenos particulares, terrenos públicos também estão aí cheios de muito mato, nas ruas aí, nos canteiros, o mato cresceu muito em meio ao período chuvoso e tem crescido muito, a prefeitura está aí com demandas 1000 para poder resolver, né? E tem buracos se multiplicando por causa do período chuvoso, tem o mato alto que sobe, né? Com tudo isso vem problema com dengue por causa do lixo que se acumula nesses locais. Enfim, é realmente uma situação que precisa aí de uma atenção maior, dependeria de uma força-tarefa, né? De uma tomada de serviços, com uma força de serviço aí, com um aumento desse efetivo para poder resolver a situação, porque tão cedo isso consegue ser resolvido diante de tantas demandas rurais e urbanas que têm se apresentado no município de Patos de Minas. A gente dá voz à população mostrando aqui todos esses pedidos aí de socorros, esses pedidos aí de providências que a população dos bairros diversos de Patos de Minas vão pedindo aí providências para a prefeitura que vai atender a tempo. Mas a gente analisando e vendo como é que está a situação do município, realmente isso acaba sendo realmente muito demorado. Então vamos aguardar para saber e vamos continuar de olho, fiscalizando, chamando atenção e mostrando à população aí nessas dificuldades enfrentadas em meio a tanta chuva nesse início de 2022, nesse verãozão aí chuvoso. Fim de semana, como a gente mostrou, deve ser aí com chuvas, né? Não intensas como a gente teve há algumas semanas, mas as instabilidades devem continuar. O NTV News fica por aqui. Obrigado pela companhia. Amanhã às 19 horas estamos de volta. Um abraço e até lá.